Malaquias, no capítulo 4, profeta Malaquias, nós vamos ler os versos 1 e 2, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Querido Pai, com o poder que inspiraste esta tua palavra, tu mesmo hás de falar aos nossos corações pela revelação do teu Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Esse texto, ele trata das duas vindas de Jesus Cristo. O primeiro versículo fala da segunda vinda, e o segundo versículo fala da primeira vinda. A Bíblia não é um livro sistemático, não é um livro cronológico que vá estabelecendo as coisas na sua ordem linear. A Bíblia é um livro assistemático. E muitas vezes você encontra textos que falam da segunda vinda antes de falar da primeira, e textos assim que estão parecendo que estão fora do contexto, mas não estão. É que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos e a lógica dele é diferente. Jesus disse, por exemplo, que contaria as coisas do reino por parábolas para que as mentes pudessem não entendê-la pela sua própria capacidade, mas sim pela revelação do Espírito Santo. E este texto está falando exatamente de uma salvação que vem debaixo das asas do sol da justiça de Cristo, que iria se manifestar como este Salvador. O pecado separou o homem de Deus. E o homem separado de Deus começou a se esconder de Deus desde o momento em que pecou. Gênesis capítulo 3, verso 8, exatamente diz que no momento em que o homem se mostrou rebelde à vontade de Deus no pecado, ele começou a se esconder de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A história da humanidade é uma história de fugas. O homem tem procurado se esconder de Deus. E ele se esconde de Deus em diversos lugares. Ele se esconde de Deus na religião. Ele se esconde de Deus na filosofia. Ele se esconde de Deus no trabalho. Ele se esconde de Deus na família. Ele se esconde de Deus nos todos os envolvimentos que ele procura se distanciar de Deus. Mas Deus está atrás do homem desde o jardim do Éden. Não é o homem quem busca a Deus, é Deus que busca o homem. A palavra de Deus mostra que desde o jardim do Éden, Deus vem procurando o homem, buscando. Quando você sentir, quando você perceber a sua necessidade de Deus, saiba que essa necessidade já foi uma obra dele no seu coração. Nós vemos em Romanos capítulo 3, versos 9 a 11, a Bíblia mostra que o homem por si mesmo, ele não busca a Deus, mas Deus vem buscando o homem. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Mas Deus tem nos buscado. E Ele tem buscado com muito interesse.
E a obra de Deus é a obra da salvação. O texto diz que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo com o propósito de salvar o homem. E a salvação é muito mais do que nós podemos entender com a nossa mente finita. Nessa noite nós queremos fazer um perfil do traçado de Deus da salvação do homem, desde a sua conversão até a sua glorificação. Desde o momento do toque de Deus para despertar o homem para Ele, até o momento da exaltação deste homem para a glória dEle. A salvação divina é composta de 4 etapas. Isto é didaticamente que nós vamos fazer essa divisão. Evidentemente que na prática nós não podemos dividir isto assim, porque é um composto. Mas ela é composta de uma conversão processual, um processo conversivo, por um ato de regeneração ou de novo nascimento, por um projeto de santidade e por um ato de exaltação ou glorificação. Então começa a salvação do homem através de uma conversão. A conversão não é um ato, é um processo. Ela caminha na vida das pessoas, ela vem andando de uma maneira progressiva. E a conversão, ela tem 3 etapas, 3 aspectos. Ela aparece pelo convencimento do pecado, pela fé e pelo arrependimento. Inicia na obra do convencimento do pecado. É Deus que promove a conversão do homem. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21, afirma que Deus tem que nos converter para que nós sejamos convertidos. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje à noite que a conversão não é uma obra acabada até chegar ao novo nascimento. É um processo. Muitas vezes nesse processo da conversão, que muitas pessoas já se supõem salvas, é que acontece a apostasia. Não existe possibilidade de alguém se apostatar de Cristo, mas existe possibilidade de uma pessoa apostatar da fé. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mostra que os últimos tempos haveria uma grande apostasia, e esta apostasia é em decorrência do processo da conversão, que muitas pessoas estão na igreja e já estão numa ideia de conversão, estão num projeto de conversão, mas não chegaram no descanso da graça de Deus na regeneração do novo nascimento. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está falando desta apostasia da fé, porque as pessoas iriam negar. Apostatar significa virar as costas. Eu vou andando de um lado e voltei as costas para o outro. É o inverso, porque conversão também significa virar as costas. Eu ia para o mundo, eu ia andando no mundo, virando as costas para Deus. De repente veio o projeto da conversão e eu voltei para Deus. Mas antes de chegar ao descanso da graça de Deus em Cristo Jesus, neste processo da conversão, eu posso apostatar, eu posso voltar para trás. Mas ninguém pode voltar para trás depois que passa a ponte da cruz em Cristo Jesus. Não tem retorno de Cristo, só tem retorno até chegar ao fato da regeneração. Da regeneração para trás,
Do novo nascimento para trás, muita gente que confunde ter aceito a Cristo, ter se entregue a Cristo, ter sido batizado na igreja, confunde estas coisas com o novo nascimento. Muita gente volta para trás, retorna, faz a apostasia. Então, há confusão de conversão com regeneração. Esta conversão é um processo na vida da pessoa que começa com o toque do Espírito Santo, do indivíduo ser participante da revelação do Espírito, como Judas. Judas foi um homem que foi participante do ministério de Jesus Cristo, teve revelações, mas apostatou, porque ele não chegou ao descanso da obra de Cristo. Ele se fez participante da obra, mas não foi realmente um homem transformado de coração. Existe na conversão o elemento divino e o elemento humano. E o homem também tem alguns aspectos. Por exemplo, o vazio do coração humano. Este é um fato humano. A minha alma tem sede de Deus. O homem tem este sentimento do vazio. Ele tem falta de paz. O ímpio não tem paz. Ele está separado da vida de Deus. Então estes elementos humanos e o pecado fazem com que o homem deseje, de certo modo, uma coisa que ele não sabe o que é. Ele deseja paz, ele deseja um encontro, como disse C.S. Lewis, um escritor inglês. Ele diz o seguinte: nós temos uma saudade nostálgica de alguém que não sabemos bem quem é. Um ser humano busca, por isso ele busca a religião, busca os mistérios, anda atrás, mas ele anda atrás de um complemento para si mesmo. Neste processo, ele pode ser informado erradamente, pode ter uma série de coisas que são dadas para ele, religiosas, e ele se decepciona. Pensa que estava lá, foi iludido nesses processos conversivos de convertimento. Você prega uma mensagem oferecendo felicidade na terra, e o indivíduo vai e depois descobre que não tem essa felicidade de resolver todos os problemas. Ele fica decepcionado, por decepcionado ele larga o caminho, mas ele nunca chegou a Deus. De fato, ele não teve uma regeneração, ele está num processo de conversão. Nesse processo de conversão, ele começa então pelo convencimento do pecado. Quando uma pessoa chega de fato a ser convencida do pecado pelo Espírito Santo, já começou um bom processo conversivo, uma boa conversão real, porque ele reconhece de fato a sua indignidade. João capítulo 16, versos 7 a 9, mostra que o Espírito Santo é o agente divino para o convencimento do pecado. E enquanto não houver convencimento do pecado, esta conversão é falsa. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado. E enquanto o pecador não estiver convencido de que o seu pecado é nojento, de que o seu pecado é ofensivo, de que o seu pecado é um agravo à santidade de Deus, esta conversão dele, esse processo de conversão é difícil. E ele não vai chegar a uma regeneração real. E ele pode ter apostasia nesse meio tempo. Porque às vezes nós temos apenas remorsos. E remorso é uma coisa humana e falha. Enquanto que arrependimento é uma coisa divina. O segundo elemento da conversão é a fé. A fé não é uma coisa que eu tenho em mim mesmo, mas é um dom da graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2,
mostra que olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, nós podemos ter a garantia de sermos recipientes da fé que nos é dada em Cristo Jesus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Outro elemento produtor de fé é a palavra. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus nesta noite, ela está gerando fé nos corações. Não tenho dúvida. Eu não preciso ficar aí tentando convencer ninguém, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé nos é dada pela palavra de Deus. Nós podemos pegar uma pessoa que não tem fé nenhuma e começar a expor a palavra. É como se você pusesse uma esponja seca dentro de uma bacia. Quando você põe a esponja dentro da bacia, de repente a água começa a penetrar nos espaços da bacia, da esponja, e daqui a pouco a esponja começa a pesar e ela começa e afunda, porque a água entrou na esponja. Então a palavra de Deus vai entrando no indivíduo e vai gerando fé de uma maneira espontânea, de uma maneira graciosa. Ela vai gerando. Se eu me expuser aos raios solares, daqui a pouco eu estou bronzeado com aquela cor de praia naturalmente. É só me expor ao sol. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No processo da salvação, nós somos convertidos por Deus, é Deus que nos converte, e o Espírito Santo, ele entra como este agente do convencimento, Jesus Cristo como o autor da fé, pela sua palavra. A palavra de Deus em nós opera a fé, e Deus Pai, você está vendo a trindade toda envolvida? Romanos 2:4 nos mostra claramente que é Deus quem nos dá, pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua longanimidade, o arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Conversão é um processo da graça de Deus na vida do ser humano, gerando o ato divino de convencimento de pecado, de fé genuína e de arrependimento profundo e sincero, que vão dar exatamente no descanso da obra do Calvário em Cristo Jesus, o descanso do novo nascimento. Novo nascimento é um ato, não é um processo. Novo nascimento é um ato. Gravidez é um processo, mas nascimento é um ato. É aquele momento em que o feto, a criança é colocada para fora do útero. É o momento do nascimento, é um ato. Então, nós podemos estar no processo da conversão. Neste processo, o indivíduo tem decepções, etc. Ele quis, não quis. Daí onde nós voltamos a dizer, há a apostasia, há o desânimo. É uma vida cíclica, às vezes vai lá no ápice, os em processo de conversão, às vezes chega lá no monte da transfiguração e depois desce até as regiões abissais da barriga do peixe. Aí depois ele sobe
nos mais altas, ele tem aqueles momentos eufóricos, ele chega, ele faz uma oração transcendentalista, ele tem aqueles eflúvios, você fica assim, fica maravilhado, daqui a pouco ele entra numa depressão aguda, profunda, é uma ciclotimia desgraçada, ele não tem firmeza, uma hora ele está, eu creio, daqui a pouco eu não sei, daqui a pouco estou com dúvida, daqui a pouco ele está desanimado, mas daqui a pouco ele volta de novo, e essa gente fica como vento que açoita a cana açoitada pelo vento, vai para lá e vai para cá, não tem firmeza, até chegar o descanso, a concretização da fé, a realidade do arrependimento, a confiança da convicção de pecados em Cristo, quando ele chega ao lado daquele descanso de saber que Cristo me atraiu no corpo dele, que Cristo me crucificou lá na cruz com ele, que Cristo me regenerou dando-me vida juntamente com ele, aí vem descanso. O novo nascimento, ele é composto de 2 pontos. A justificação pela fé na obra do Calvário e a regeneração pela vida de Cristo na ressurreição. Ele é basicamente um lado, morto, vivo. Pá, bruco. Matou, viveu. Tirou o pecado, colocou vida. Tirou e deu salvação, deu vida. Então, o novo nascimento é a obra de Deus por meio de Jesus Cristo, que justifica o pecador na cruz e regenera o santo na ressurreição, dando-lhe vida eterna. Pela inclusão no corpo de Cristo, nós ganhamos morte e ressurreição. Nós temos, claro, esta definição na palavra batismo. Batismo é a identificação, a inclusão de alguém ou alguma coisa em alguém ou alguma coisa. Se eu puser esta aliança dentro de um copo, eu estou batizando, dentro de um copo com água, eu estou batizando a aliança na água. Se eu puser um avião dentro da nuvem, eu estou batizando o avião dentro da nuvem. Ele entrou na nuvem. E quando o homem é batizado em Cristo, ele é batizado na sua morte, Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4 e verso 5, que mostra exatamente a nossa inclusão ou co-inclusão, co-identificação, co-morte e co-ressurreição juntamente com Cristo. Tratando com Cristo, Deus estava tratando conosco. Morrendo Cristo, Deus estava fazendo nós morrermos. Ressuscitando Cristo, Deus estava nos fazendo ressuscitar com Cristo. Aí chama-se isto novo nascimento. Nascer de novo, pela justificação, pela regeneração. Na morte justificado, na vida regenerado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Na prática não se faz isto, mas há uma lei que proíbe matar vaca prenha. Há uma lei do Ministério da Agricultura que proíbe que se mate uma vaca grávida. Para quem não sabe o que é prenha. Só que vaca não fica grávida. Porque quando você mata a mãe, mata o filho junto. Deveria se fazer toque antes de levar a vaca para o matadouro. Enfiar a mão adentro, anular e tocar no útero da vaca para descobrir se ela tem filho ou não. Mas Deus, para matar o homem, engravidou Jesus da humanidade. E quando ele morreu, nós estávamos batizados nele, como o bezerro está batizado na barriga da mãe. E quando ele morreu, nós morremos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 6, 7, que quem
morreu, justificado está do pecado. Então a justificação. Mas ele nos fez morrer para nos dar vida. Por quê? Ora, se eu tenho, vamos imaginar que eu não posso mais fazer isso com os meus filhos porque já estão grandes. E não dá para andar de mãozinha dada com eles, pequenininhos assim. Mas eu vou esperar que tenha nos meus netos. Vamos imaginar eu com um netinho de 2 anos na rua, já assim todo faceiro caminhando com a netinha de mãos dadas. E de repente vem uma bala de lá e zum, pá! Bate no peito da minha netinha. Eu acho que eu vou ficar meio pneu, correr imediatamente, procurar o primeiro táxi que já encontrar, corre para o hospital. E o motorista sai correndo, eu chego no hospital com ela, doutor, por misericórdia, salva minha neta. E ele corre lá, faz a operação, daqui a pouco ele vem com um projétil, com a bala. Sai de dentro, vai tirando a touca, tirando a máscara, puxando, e chega e diz assim, olha, aqui é uma bala 38. Você acha que eu vou fazer caso de bala? O que me abala agora é perguntar o seguinte, doutor, e minha neta? Se ele disser, está morta, eu vou dizer, para que o senhor tirou essa bala? Você vem me mostrar a bala? Eu não quero saber de bala, eu queria na minha neta. Você acha que Deus queria tirar pecado só por tirar pecado? Ele tirou pecado para botar vida. Para dar vida. É vida abundante. Vida eterna. Não é vida que acaba na morte. Por isso o descanso é ter vida. Jesus veio para nos fazer morrer. Ressuscitou para nos dar vida. Efésios capítulo 2, versos 4, 5. Mas Deus... Pode ir até o 6, por favor. Pode ler de novo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora aqui nós já temos duas coisas. Nós temos aqui o lado da nossa co-inclusão na vida e já mostrando a glorificação, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a garantia de uma vida eterna, uma vida permanente com Deus. A conversão é um processo de convencimento de pecado, produzindo fé e arrependimento, que desemboca no ato soberano do novo nascimento. E este novo nascimento é o início de um processo de santidade, de santificação, de crescimento. A santificação é o terceiro aspecto da obra da salvação. É a obra progressiva da graça de Deus para nos fazer crescer até a estatura da varonilidade de Cristo. É Deus quem nos faz crescer pela graça. É o crescimento da pessoa na estatura de Cristo, mas pela graça. É Deus nos fazendo ser santificados. Santificação não tem nada a ver com pecaminosidade, tem a ver com crescimento da vida de Cristo em nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a Bíblia mostra que a santificação é um processo produzido por Deus nas nossas vidas, envolvendo espírito, alma e corpo, porque nós somos trinos, nós somos tripartites, nós somos uma pessoa dividida em 3 partes. Nós temos um corpo físico que sofrendo um beliscão dói, nós temos uma alma que sofrendo uma decepção fica amargurada, e nós temos um espírito que faltando a vida de Deus está morto, abatido no pecado.
Mas quando vem Deus nos regenerar, o espírito é alevantado, é vivificado, a alma é transformada e o corpo começa a usufruir os benefícios para depois, na glorificação, ele receber um corpo novo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus fazendo a santidade do homem por inteiro. A conversão trata com a vontade do homem. O novo nascimento trata com a natureza do homem. E a santificação implica no crescimento da vida de Cristo. É crescer em Cristo. Quando a palavra de Deus nos mostra em 2 Pedro capítulo 3, versos 17 e 18, mostra a evolução da santidade, que é este crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Uma vez convertidos e nascidos de novo, não há mais retorno. Não existe apostasia para quem nasceu de novo. Não existe volta para quem está em Cristo. É só simplesmente, não existe possibilidade de alguém que está em Cristo retornar. Retorno é de convertidos, convencidos, igrejificados, que ficaram dentro do métier, da labuta da igreja. Estes se decepcionam, estes voltam, estes recaem na fé, estes retroagem, e estes Deus não tem prazer nele. Mas quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo foi feito novo e não tem retorno. A ponte caiu, não tem mais volta. João capítulo 6, verso 37, Evangelho de João. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não é que eu não possa voltar, é que Deus não deixa voltar. É que Ele gruda. E o grude dele é mais poderoso do que tudo que eu quero. João capítulo 10, verso 28 e 29. Começa com 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes o que, João? A vida eterna. Vida eterna quando acaba? Nunca. Se é eterna, não acaba. Dou-lhes a vida eterna. Presta atenção na lógica bíblica. Dou-lhes a vida eterna. Continue. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, mas que coisa boa! Não há demônio, não há homem, não há ninguém. E veja bem o que ele vai botar lá na frente no verso 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glória a Deus, porque uma vez em Cristo, uma vez renascidos, é impossível retornar, não tem jeito para voltar mais. Agora é crescer em santidade e crescer na graça. É a graça que nos vai santificando, não é santificação a gramofone RCA Victor, aquele que era pela corda. Eu vou voltar a contar aqui, porque nós tínhamos um gramofone desse, daquele do cachorro, aquele gramofone antigo de 78 rotações, que a gente colocava e tinha que dar corda.
A agulhona botava em cima do disco, o disco corria rápido, aquele discão grande, 78 rotações, feito de cera de carnaúba. Aquele discão pesado, botava lá, Luiz Gonzaga, bom sanfoneiro, nordestino, cantando: carro de boi que não geme não é bom, carro de boi é bom e gemedor, carro de boi gemendo na serra, carregadinho de cana de açúcar, que vai levar pro moé pra fazer açúcar, endossar café, café pra gente beber, pra fazer rapadura, pra fazer mé, pro doutor ganhar dinheiro e comprar Chevrolet. E aí tinha que ir lá dar corda, porque ele ia perdendo a corda e tinha que dar corda. Santificação de muque não é a de Deus. Santificação de fugas não é a de Deus. É verdade que nós temos que fugir de muitas coisas, mas é pela graça. É pela obra da graça. Atos capítulo 20, versículo 32. É a graça de Deus nos fazendo ser cada vez mais santos. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esse projeto de Deus da santificação é Ele me fazendo crescer na estatura de Cristo, até a maturidade. O último passo da salvação de Deus é a glorificação do homem. A conversão transforma os valores da alma. O novo nascimento dá vida no espírito. A santificação evolui a pureza da carne e do espírito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Há uma evolução na pureza do coração, do espírito e do corpo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Agora, meus amados, a glorificação é o ato de Deus nos fazer participantes de um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, quando nós seremos tirados. É aí que o texto diz que ele virá com uma salvação debaixo das suas asas, e como bezerro saireis pulando. Eu não sei se vocês já viram como é que bezerro sai da manjedoura, quando ele terminou de mamar, que está de barriga cheia, e que você solta o bezerro, ele sai cabriolando, saltando pelo pátio da fazenda, dando aqueles pulos de liberdade. Ele está dizendo: depois que nós ganharmos essa salvação, nós vamos ser arrebatados e pulando com felicidades, com um novo corpo, pela graça de Deus, para possuirmos tudo aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo, porque Deus não vai perder esta queda de braço com Satanás, porque ele tem muito mais poder do que o diabo, e ele, pela sua graça, não iria perder o homem que ele fez para a sua glória. Então, na palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3, verso 2, que ainda não estamos dentro do ponto de vista de Deus, como Cristo é, mas havemos de estar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando Ele se manifestar, vai acontecer uma coisa engraçada. Mamãe, papai, estou citando aqui pessoas mais íntimas, pastor Abuchaim, que estão lá dormindo, corpo enterrado. Se Jesus vier hoje, eles vão ressuscitar, incorruptíveis, com um corpo de glória. E nós que cremos, seremos transformados, com um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, com um corpo igualzinho àquele que ele teve depois da ressurreição. Porque Deus criou o homem com 3 partes, corpo, alma e espírito. E o homem será o habitante desta terra, que Deus vai fazer com que ela seja queimada. Você viu lá no verso 1 de Malaquias, que ele diz que vai nem raiz nem ramo, vai ser tudo acabado,
mas Deus fez uma terra para que nela fosse habitada. Esta geração de Deus vai habitar nesta terra onde habita a justiça. Deus não vai ficar de calças curtas, porque Ele tem palavra e Ele tem poder para fazer isto, sem violentar a vontade humana que Ele deu. Então nós temos a palavra de Deus nos mostrando em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versos 50 a 54, que haverá esta transformação. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja bem, carne e sangue. É por causa do sangue que não pode herdar o reino de Deus. O sangue tem que ser tirado. Jesus foi ressuscitado sem sangue. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Este corpo aqui ainda é podre. E ele não pode habitar o reino de Deus com esta podridão, corruptibilidade. Ele terá que ser tornado incorruptível. Aí, quando isto acontecer, haverá a glorificação. A glorificação. Dr. Robson disse, quando perguntaram para ele: o senhor é salvo? Ele disse: em que tempo do verbo você quer que eu diga, minha filha? Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. E a moça ficou olhando para ele e ele disse: eu fui salvo da condenação do pecado pela obra suficiente de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado pela obra eficiente do Espírito Santo. Eu serei salvo da presença do pecado pela obra onisciente de Deus Pai, que providenciou em Cristo uma salvação poderosa, que vem buscar os seus para estabelecer o seu reino eterno, para a sua glória absoluta. Eu fui salvo da condenação do pecado pela obra suficiente de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado pela obra eficiente do Espírito Santo que me livra do poder do pecado. E eu serei salvo da presença do pecado quando o Senhor Jesus Cristo voltar e me der um novo corpo para que eu habite na presença de Deus. Aí seremos semelhante a Ele como Ele o é. Nós o veremos para vivermos para a sua glória. Deus tem uma salvação perfeita e Ele é poderoso infinitamente para executar a sua salvação. Por isso, é impossível alguém que tenha chegado ao ato misericordioso do novo nascimento perder a sua salvação. Mas todos aqueles que ainda estão no processo da sua conversão estão num lugar perigoso. Por isso clamem a Deus por misericórdia. Dá-me a certeza, meu Deus, de que eu estou crucificado com Cristo e que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque neste lugar ninguém pode arrebatar uma vida das mãos de Deus. Ele traz uma salvação debaixo das suas asas e a sua salvação é perfeitamente adequada. Ele nos salvou, Ele nos salva e Ele nos salvará, para que nós estejamos inteiramente na presença de Deus, a imagem e semelhança de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.